Olá, está começando mais um Come Together, um talk que traz empreendedores, investidores e varejistas para uma boa conversa. Oportunidade de a gente conhecer histórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu estou com ela, que começou a carreira em grandes multinacionais como Danone, Delta Airlines e Syngenta. Em 2020, ela decidiu mergulhar no ecossistema de tecnologia, passando por scale-ups como a Docket Brasil e a Conta Simples, onde liderou rodadas de investimento e ajudou a estruturar o crescimento da empresa. Atualmente, ela está em um dos cargos mais estratégicos do setor financeiro em uma das companhias mais inovadoras da América Latina. Hoje, o nosso Come Together é com a Taeli Klaumann, que ela é diretora financeira do Nubank, uma das 1000 mulheres que atuam como CFO no Brasil e integrante da WCFO Brasil, uma rede que conecta mulheres C-level para debater finanças e economia em um ambiente seguro. E assim, mais do que tudo, a minha amiga querida, que eu admiro demais. Eu estou muito feliz. A gente faz um high five aqui, assim, sabe, com mulher, com homem, a gente é meio, sabe, energia lá em cima para a gente conversar. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter você aqui. Flávia, obrigada pelo convite, assim, que delícia estar aqui com você. Tenho certeza que hoje vai ser um papo como se a gente estivesse lá na sala das nossas casas. Eu acho que isso é o que a gente pode oferecer de melhor, assim, sem nenhuma máscara, sem nenhuma grande história purpurinada para contar, mas a vida real como ela acontece, né? Então, eu queria agradecer o convite seu, da High Partners, e dizer que eu estou muito feliz, muito animada de estar aqui com vocês. Obrigada. Ah, gente, eu adoro quando vem uma mulher linda assim para brilhantar o nosso podcast, não é demais? E eu quero começar fazendo uma pergunta que é, antes de mais nada, quem é Taeli Salvador Tremarim Klaumann, pelas suas próprias palavras? Quando eu estava lendo as perguntas que você mandou, fiquei refletindo sobre essa. Acho a mais difícil de todas, né? A gente dá a nossa própria perspectiva sobre quem a gente é. Mas eu acho que o que eu posso dizer é que hoje a Taeli não é a mesma pessoa de anos atrás. Eu acho que sou uma mulher muito mais plena, equilibrada, mas que eu ainda carrego muitas características de quando eu era muito mais jovem, assim, a disciplina, a resiliência, foco, e essas são características muito importantes para mim, assim, trabalho, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje também, é um pedaço importante da minha vida. E diferente do que eu aprendi quando era jovem, eu não tento mais separar o que é o trabalho da vida pessoal. Essas nuances se fundiram de uma maneira em que eu acho que me fez uma mulher mais feliz e mais dona de mim, a capacidade de juntar tudo isso e transpor que a Taeli na vida pessoal e a Taeli na vida profissional é a mesma pessoa. Muito legal, muito legal. E muito diferente do que a gente ouve por aí também, né? Porque a vida das pessoas às vezes é querer separar e a gente é uma única pessoa, né? Que circula em ambientes diferentes, mas não deixa de ser. O que eu sou não é o que diz onde eu estou, né? Eu sou e eu sou em qualquer que seja o lugar. Vamos lá, você se formou em administração lá pela Universidade Federal do Paraná. E eu queria saber, nessa época, quando você se formou, o que você pensava em ser? O que você sonhava? Por que você foi fazer administração? E se hoje, quando você olha para a sua carreira, era o que você mirava ou assim, foi uma coisa muito diferente do que você imaginava? Flávia, diferente até do discurso que eu ouço de outros amigos meus, eu não me lembro de ter parado para refletir muito o que eu almejava profissionalmente. E eu acho que isso tem muita relação com a minha história mais jovem, né? Eu fui atleta profissionalmente, essa foi a minha primeira profissão. E quando você é atleta, você está muito mais concentrado no hoje, no que está acontecendo agora, do que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. E eu acho que naquele período de faculdade não foi muito diferente. Eu estava mais concentrada em vamos fazer o que precisa fazer. Foca no seu, entrega o que precisa entregar hoje, essa semana, esse mês. Do que olhar para frente e criar uma grande ambição sobre o que eu esperava. Claro que ao longo da carreira eu fui começando a refletir até onde eu queria chegar, mas naquele momento da faculdade não. Inclusive, uma história sobre a faculdade, eu fiz
um curso que chama Administração Internacional de Negócios, que na verdade foi uma fuga, tá, gente? Porque o que eu queria quando eu estava no segundo grau era relações internacionais. Então, quando eu estava ali no segundo, no terceiro ano do segundo grau, eu olhava para todo esse papel dos embaixadores, da ONU, do papel do Brasil, né, falando com outras nacionalidades, e eu queria participar disso. E eu tinha uma conhecida que estava lá no Itamaraty, ela falou, vem aqui conhecer. Eu prestei o UNB, inclusive, no início, o primeiro ano que existiu cotas no Brasil. E não sobrou nenhuma cota que eu pudesse participar, alguma vaga não cotista, porque ainda o Brasil estava se entendendo em relação a essa discussão. Então não consegui passar em Relações Internacionais, mas passei em outros cursos, entre eles Administração Internacional de Negócios. Então foi excelente, porque eu vim tentar fazer aquilo que eu queria fazer no mundo, né, de uma esfera mais quase política para uma esfera mundo dos negócios. E aí eu fui me descobrindo ao longo do percurso na faculdade. Comecei a fazer estágios e aí sim fui enveredando para esse mundo mais financeiro. Nossa, gente, quer dizer, você acerta no que não vê e acaba, como é que é? Você mira no que não vê e acerta o que... Gente, não sei como é que é. Mira no que não vê e vê acerta, enfim. Foi e aconteceu uma coisa natural, né? E que olha onde você chegou hoje, assim. Eu acho que, até como atleta, não sei se você, né, quando era lá, porque foi que você começou com 13 anos, você comentou? Comecei como bailarina com 7, 8 e como ginasta aos 11. Nossa, gente, imagina, uma criança, né? Você é uma criança. Mas você citou uma coisa que eu acho muito bacana. Acho que tem muitas pessoas que gastam muita energia planejando muito a vida. E a verdade é que daqui a um ano a gente vai ser um ser humano diferente do que a gente é hoje. Então, é importante planejar, eu acho importante refletir sobre quais são as nossas ambições, mas assim, se apegar demais nisso no dia a dia, eu não sei se é algo tão saudável. Ainda bem que o cara lá de cima, ele não levou em consideração tudo que eu queria quando eu era criança. Porque senão eu ia ser uma grande detetive particular, que era o meu sonho infantil. Né? Eu acho que é muito mais sobre continuar fazendo, continuar focado, com consistência. Porque aí, ao longo dessa trajetória, você vai criando ali bifurcações no que é o planejamento da vida. Seja ele profissional, pessoal, de família, filhos. Isso. Você, nessas bifurcações da vida, você fez, assim, você viveu transições muito marcantes, né? Porque você saiu de grandes multinacionais, como eu citei lá na tua introdução, né? Assim, Danone, depois Delta e entre várias outras. Depois você mergulhou nesse universo das startups, um universo mais ágil. E na Conta Simples, inclusive, quando você entrou, você liderou rodadas, ou seja, você acompanhou um negócio que era pequeno, foi crescendo, e depois teve, né, essa questão das rodadas de investimento, que é algo que hoje, assim, a gente até fala de uma maneira mais, tá todo mundo meio que sabe, mas não é um negócio simples de ser feito. E aí, o que eu queria te perguntar? São ângulos muito diferentes de olhar. Uma multinacional, às vezes mais tradicional, uma startup, outro ângulo, né? E aí eu queria entender que aprendizados que você teve desses contextos, né? O que você ganhou de repertório passando por esses lugares? Que legal, acho que essa pergunta ela é realmente muito interessante. Quando eu vim de uma escola de quase 17 anos em grandes empresas, né? Empresas centenárias, muitas vezes com centenas de milhares de colaboradores. E essas empresas, muitas vezes, elas já estão há dezenas de anos com um negócio muito semelhante, né? Então, você tem a chance ali de entender qual é a metodologia, né? Entender um pouco do legado, da história, como que ela chegou até ali, quais foram os erros que ela cometeu. Só que a adrenalina ela é menor, porque você está muito mais focado numa execução e num bom planejamento, né? Porque os negócios se repetem ano após ano. Você vai falar de um crescimento de 10, 15, 20%. Mas a base metodológica por trás ela é muito sólida. Então, eu sou
do departamento financeiro, né? Há muitos anos. Então, quando você fala de um orçamento, como construir um orçamento, como é que você fomenta discussões de custo, de receita, áreas de aquisição, relacionamento com o cliente, tudo isso já é muito sólido. Sim. Quando eu migrei para o ambiente, para o ecossistema startupeiro, e foi uma decisão muito pensada, muito intencional dentro da minha casa, né? Porque eu observava de longe, mas era um networking muito diferente do networking que eu percorria. Onde eu achava que eu podia contribuir, no final não foi onde eu mais contribuí. Porque eu achava que eu ia levar um conhecimento mais sólido de finanças, mas no final não foi sobre isso, foi sobre conseguir adaptar um pouco do que é a metodologia, o embasamento, mas para o mundo da startup, em que você não pode ir com a solução ótima. Às vezes você tem que fazer um pedacinho só dela. Por quê? Porque não conversa com a maturidade daquele time ou com o P&L daquela empresa, com o momento de vida dela. Então, esse depara, essa adaptação é onde eu acho que eu aprendi a navegar melhor. Assim, então, entende o que existe no mundo mais parrudo de empresas grandes e traz e adapta para essas empresas que são mais ágeis, Sim. que tomam decisões baseadas às vezes em menos dados, menos clientes, porque ela não tem toda aquela fonte de informação ainda dentro da organização. Então isso foi muito interessante, assim, é um negócio que eu escolhi inclusive carregar comigo profissionalmente. Por quê? Porque a startup ela também me introduziu num mundo que é muito interessante, que é quais são de fato os dados que importam. Porque se a gente quiser analisar todos os dados, você nunca vai tomar uma decisão, porque sempre você quer fazer mais um deep dive para ter certeza de que aquele é um bom caminho. E a startup te ajuda a tomar risco. Mas qual é o risco que eu posso tomar? Qual é o risco que eu não posso tomar? Então, o que eu tentei fazer é a união dessa agilidade, dessa ambição e dessa capacidade de tomada de risco de uma startup com todo o processo mais metodológico, robusto e conectado a dados de grandes empresas. Sim, e muito legal, porque você se permitiu ser provocada também, porque você chegou lá, como você disse, tô pronta aqui para colocar isso aqui, aqui dentro, mas assim, teve que apertar, e quando você aperta, muita coisa vai, e aí com essas escolhas e de você também se colocar num lugar de desconstrução, porque se você se reconstruiu, então isso aqui agora eu levo comigo, algumas coisas eu revisito de vez em quando, mas o que ficou para você poder aplicar de uma maneira mais ágil, é difícil também essas decisões, porque empresas grandes, como você falou, de milhares de colaboradores, você também está um pouco mais respaldada, né? Claro. Você pode, às vezes, cometer erros que não vão te comprometer tanto assim, mas na startup, um erro, proporcionalmente no tamanho da organização, no tamanho do time, ele é muito grande. Então, e eu conhecendo você e sabendo quem você é, e é tão excelente o quanto você quer ser nas suas decisões, nas suas execuções, eu imagino que também tomar riscos às vezes fala, caramba, e se não der certo, né? Então, eu acho que isso é um aprendizado também. Não sei se você sente assim, se é isso mesmo, ou se eu estou aqui viajando, mas fiquei pensando assim, difícil às vezes você responder para uma parte financeira de uma startup que, gente, é isso, às vezes está no cash burn ali, às vezes está, mas vai crescer, e aí que decisão que eu tomo, o que que eu faço, e enfim, quando te chamaram de um lugar grande, justamente porque também queriam ter um pouco mais dessa segurança, mesmo sem ter, né? É isso. E muitas vezes na startup, eu lembro, assim, as primeiras semanas quando eu cheguei na Docket, me caiu uma ficha que é, gente, eu não tenho para quem pedir ajuda. Porque quando você está numa empresa que tem milhares de colaboradores, sempre tem alguém mais sênior, no mínimo tem o conselho, e daí tem conselheiros super sofisticados. Ali não, assim, é você que tem que tomar aquela decisão, é você que tem que tomar aquele risco, né? E isso é muito assustador, né, Flávia? Por quê? Porque no final do dia isso significa reflexões que a gente não tem numa grande empresa. Por exemplo, qual é o dia de pagar a folha? Ninguém, na época que eu estava na Syngenta, eu não lembro de ter me preocupado uma vez sobre, a gente tem caixa para pagar a folha ou não tem? Como é que está o nosso fluxo de caixa? E tem por quanto tempo? São 5 meses, 10 meses, 12 meses? Quando você está numa startup, você precisa mirar lá no longo prazo, afinal de contas, quem está aqui acompanhando provavelmente conhece bem, né, a história que vocês aí, inclusive, lideram também na High Partners de você tem um fluxo de venture capital, né? Você vai fazer uma captação, provavelmente você não vai fazer uma captação só na vida, você vai fazer 2 ou 3
Cada captação ela está conectada a objetivos muito específicos. Então você está sempre olhando para um prazo um pouco mais longo, mas você está executando hoje. Sim. Quando você está numa empresa maior, as preocupações elas não são tão latentes em relação a essas discussões, né? Você se preocupa menos com caixa. Por quê? Porque você já está repetindo aquele negócio há 100 anos, Sim, né? sim. Então a preocupação com o curto prazo ela é muito menor. Você já conhece o seu cliente muito mais profundamente. Às vezes numa startup você nasceu há 2, 3, 5 anos, né? Super recente. É super recente, às vezes tem um churn alto, um produto que ainda não está exatamente, né, na modelagem correta para ter um fluxo, uma máquina de vendas que se repete, que é consistente. Então tem muita preocupação, assim, tomar uma decisão que parece boba, trivial, às vezes é muito mais complexa, né? A gente vai investir numa criação de uma funcionalidade ou de um produto novo. Qual é o tamanho do investimento? Quantos milhões? Tá, e se eu invisto aqui, eu deixo de investir no quê? Né? Então tem muitos trade-offs, não tem, o bolso ele é mais curtinho, né? Você não consegue botar a mão muito fundo. Então você fica ali tentando fazer apostas que de fato minimizem ao máximo o erro e tragam o melhor retorno possível. Porque aquele retorno é o que te garante, inclusive, a próxima rodada de investimento. Exato. E eu acho que a escassez fomenta a criatividade, fomenta, né, provoca crescimento. Às vezes ter muito dinheiro também é algo que tira essa necessidade de você ter que se aprofundar e falar, bom, é quarto de guerra, a gente vai ter que aqui provocar até a gente achar uma solução. Então, é algo também que, de certa forma, né, falando assim de fora é ótimo, para quem está vivendo não é tão simples, mas são provocações que é isso, a escassez traz um pouco dessa história, seja de recursos, de pessoas, seja de recursos financeiros e... Mas você ia terminar alguma coisa? Eu ia fazer um comentário que liderar sobre o ponto de vista financeiro na escassez é mais fácil. Porque o não é não. Quando você tem abundância, é mais difícil pro papel de um diretor financeiro, porque você exatamente tem que começar a lidar ali com os trade-offs. Por que essa iniciativa faz mais sentido do que aquela? E a gente, na conta simples, a gente teve anos, por exemplo, de escassez e anos de abundância. E no ano de abundância, eu cometi um erro, assim, eu propus pro C-Level, falei, vamos trazer um pouco mais de liberdade para o nosso time, porque o ano passado eles tiveram que gerir ali os recursos com muita escassez, em contratação, em investimento, em contratação de softwares, né, terceirizados. E aí a gente deu um pouco mais de liberdade, óbvio, com orçamento, né, com alguns boundaries, mas não funcionou. A gente teve que voltar para o ambiente de escassez, porque é difícil você tomar decisão na abundância também. Nossa, gente, é o que você falou, é mais difícil. Porque é isso, ou é assim sim, ou é não, acabou, não tem muito o que fazer. Eu acho que tem uma coisa que a gente já passou por aqui, mas hoje existe uma pressão muito grande por eficiência e por rentabilidade, porque cada vez menos a gente privilegia empresas que queimam, que ficam com valuations exacerbados. Já houve um tempo em que a gente olhava para essas empresas, nossa, vale tanto, mas assim, cadê a eficiência? Cadê a entrega? Cadê, né, a rentabilidade? Como é que pode valer tudo isso se não entrega aqui, não tem uma receita eficiente? E aí eu queria saber, qual que é o maior desafio nesse equilíbrio entre crescimento e responsabilidade financeira, ainda mais em ambientes em que você passou, né? Nesses ambientes aí como Conta Simples, por exemplo. Flávia, eu vou começar respondendo essa pergunta de um jeito diferente, assim, porque eu acho que essa pergunta ela fala muito sobre o papel do financeiro que eu acredito, né? O financeiro, que eu chamo de financeiro do passado, é o financeiro em que ele era muito ligado ao Excel, muito ligado aos softwares de planejamento, a cores brancas ou pretas. O número falou que pode ou o número falou que não pode, porque o número ele conta uma história pra gente. E ele era um financeiro que gastava pouco a sola do sapato. Esse é um financeiro no qual eu não acredito que ele tenha um futuro muito longevo. Ainda existem, mas eu acho que não tem muita longevidade. Eu acho que o financeiro de hoje em dia, ele é um financeiro que ele precisa navegar pelo negócio e pelo mundo dos clientes também.
para entender um pouco mais, né, o que está dando certo e o que não está. Por quê? Porque esse toque de sensibilidade de como o negócio está performando além dos números é o que ajuda a gente também no ponto de vista do equilíbrio da responsabilidade financeira. Porque muitas vezes o que você está enxergando no curto prazo em termos de resultado não é uma boa fotografia do que espera a empresa lá na frente. Sim. Então esse entendimento de, poxa, eu tenho, né, um bom mercado endereçável aqui para esse produto que eu acabei de lançar. Às vezes você está surfando uma onda incrível, mas ela não tem uma segunda onda que vem ali pela frente. Então isso significa que você não pode gastar mais porque a sua margem cresceu ou porque sobrou um lucro maior. Então o que eu acredito hoje em relação a essa pergunta do equilíbrio é que a gente precisa, como financeiro, entender mais de negócio. Como o meu produto funciona, para quem que eu vendo, quais são as características desse consumidor, como esse consumidor se comporta, o que ele está vivendo, quanto que essa situação se repete, né? Quanto que a gente consegue fazer o nosso negócio algo que seja uma receita recorrente, né? Que isso é uma coisa que nos últimos 10 anos aqui ganhou muito espaço. Sim. Antigamente no Brasil a gente saía para capinar todo mês do zero, né? Hoje em dia não, os grandes modelos de negócio são aqueles que já partem no início do mês com alguma receita garantida, né? Isso traz mais previsibilidade, traz mais segurança, traz mais capacidade da gente olhar e tomar mais risco para reinvestir. Mas eu acho que o cerne, se eu pensar na parte do que é a minha perspectiva financeira, comecem a gente entender de fato o negócio. Está na mesa de discussão, não se eximir de uma boa conversa, trazer perspectivas diferentes para aquela conversa. A gente estava falando um pouquinho sobre o Nubank antes de começar aqui o papo, né? Essa é uma característica que eu tenho aprendido assim muito com o Nu, de olhar e trazer visões muito diferentes para a mesma mesa. Porque se todo mundo concordar rapidamente sobre o que precisa ser feito, tem alguma coisa de errado, tem algum risco que a gente não está sendo capaz de vislumbrar. Sim, muito bom. É isso. E hoje discordar é algo que para uma empresa ágil é importante, ainda que você leve mais tempo, mas levanta uma red flag do tipo, tá, tem uma outra opinião, tem um outro ângulo, tem uma outra visão, né, que tá vindo daí. Vou falar do Nubank, né, gente, porque fez uma migração aí, meu Deus, deu uma mudança, assim, né, muito, muito importante, porque o Nubank, tudo que ele representa enquanto empresa e de onde ele começou e onde ele está, e acho que dos planos ainda do que ele vai se tornar, e você ter ido para lá como agora diretora financeira, eu queria que você falasse um pouco dessa sua jornada, assim, né, que é essa empresa gigante, mas com cultura ágil, cultura de ser rápida, cultura de ainda ser uma startup. E aí eu queria que você falasse desse desafio que você está enfrentando e do como está sendo. Legal. Bom, recém cheguei, né? Então pode ser que a minha opinião vá sendo lapidada aí ao longo dos próximos meses, mas eu sempre olhei com muita admiração, né? Olhando de fora o que era o Nubank, o que eles vinham construindo. A gente se inspirou muito em algumas decisões do Nubank lá na Conta Simples. O Nubank foi uma das grandes empresas que me estimulou a voltar para o mercado financeiro. Então, para quem não sabe, eu fui HSBC lá atrás, há muitos anos, mais de 20 anos atrás, mas na época que só existia o bancão no Brasil, né? E aí eu ouvia falar, né, desse novo layout dos bancos e das fintechs aqui no Brasil e no mundo também, e comecei a me interessar pelo assunto, ainda mais que o nosso país, né, a gente está gravando aqui um podcast para nós, né, brasileiros, a gente não está na vanguarda de muita coisa aqui no Brasil, mas no mercado financeiro, sim. Tem muitos países e muitas instituições que olham para o Brasil e tentam, de alguma maneira, copiar ou se inspirar no que tem sido feito aqui. E com um papel muito bacana, inclusive do próprio Banco Central, né? Puxando e estimulando essa transformação. Então, eu olhava para o Nubank com um olhar meio apaixonado, assim, sabe? De falar, poxa, essa é uma empresa bacana, o que eles têm feito lá, o que eu posso replicar? Inclusive, eu usei o Nubank em algumas situações, assim, board com o investidor, que você quer aprovar algum projeto, e aí o investidor fica questionando, e aí a gente fala assim, mas o que a gente quer fazer é igual o que o Nubank fez. Era muito mais fácil.
aprovar o projeto depois que a gente conseguia demonstrar que a gente não era a primeira empresa a tentar testar aquilo dali. E aí agora do lado de dentro fazem 40, 50 dias que eu cheguei, então super recente, mas de fato é uma empresa que tenta manter esse DNA startupeiro, assim, em que sentido? Tomar decisões que sejam ágeis, montar estruturas que sejam leves, empoderar lá na ponta, né, o contribuidor individual para que ele consiga no dia a dia dele tomar a melhor decisão, ao invés de que tudo tenha que ser escalado, tudo tenha que ir para um nível global, como foi experiências que eu vivi em outras grandes empresas. Então tem sido assim uma grata surpresa ver que é possível fazer isso numa empresa que já tem uma operação do tamanho do Nubank, né, que já está ali em alguns países, milhares de colaboradores. Outro ponto assim que tem sido uma delícia é ver quão presentes os fundadores são no dia a dia e quanto que isso agrega valor, porque uma cultura de fundador, quando é uma cultura forte, é muito legal. Porque você vê ali, quase o exemplo arrasta, né? Então você está enxergando o exemplo ali todos os dias. Inclusive outro dia eu cheguei para trabalhar super cedo, porque a gente tinha uma agenda importante. Eu acho que eu cheguei para trabalhar, eram tipo umas 7h15, 7h20 da manhã no escritório. O Davi já estava saindo da primeira reunião. Tinha terminado já a primeira reunião. É isso. Não tem como. O que você falou, o exemplo, ele arrasta. Não adianta, porque mais vale o que você faz do que muitas vezes o que você fala. É isso, a vida inteira é assim, né? A vida inteira é assim. Muito bom. Sabe o que eu queria saber? Você falou que você foi atleta, que a sua vida começou profissional, né? Porque assim, você já era cobrada, campeonatos e tal, com 13 anos. E eu acho que a ginasta, né, assim, ou em qualquer que seja o esporte, tem muita regra, tem muita disciplina, tem muitas exigências, porque você tem que estar em alta performance. E para isso não é, eu vou ali, não. Então, o que eu queria saber, né, olhando para você hoje como essa mulher líder, né, você até fez um post recentemente explicando assim, falando um pouco da sua jornada, e isso foi muito protagonista, essa coisa do que o esporte trouxe na sua vida, mas eu queria que você, pensando hoje nessa mulher que é líder, que é estrategista, que é referência em finanças, né, o que daquela menina atleta ainda vive em você? E o que também você talvez teve que desaprender ao longo desse caminho? Tem muita coisa que eu trago dessa época, assim, disciplina, com certeza, é um ponto importante. Mesmo que eu fosse ainda uma criança e depois uma adolescente ao longo desse processo, você tá ali, treinava 4 horas por dia, todos os dias. Chegava perto das competições mais importantes, a gente treinava aos sábados e aos domingos. Então, entender que tem uma dedicação... Se você quer colher frutos, você precisa plantar sementes, né? E tem uma dedicação grande envolvida para você conseguir enxergar o resultado do seu trabalho, né? O resultado, ele não vem, ou pelo menos geralmente, ele não vem de graça. Tem um esforço envolvido. Então, eu acho que disciplina é uma característica que forjou no cerne da minha essência. E outro ponto é a resiliência, porque quando você é ginasta, né, eu fui ginasta daquela ginástica rítmica, então é fita, bola, arco. Primeira vez que você faz um lançamento com a bola vai parar a 100 metros de distância. Então, não é que dá certo na primeira vez e também não dá certo na 10ª vez. Você vai tentar 100, você vai tentar 1000 vezes aquela repetição até que você aprenda os tempos e movimentos e o que você precisa fazer para aquilo dar certo. Então, acho que também me ensinou que errar faz parte, mas que você precisa se manter focado, precisa se manter resiliente, acreditando que aquilo ali vai dar certo em algum momento. E quando a gente está no ambiente corporativo, a gente olha a grama da empresa do lado, do vizinho, né? Parece tão mais fácil o business deles, né? A gente lê nos jornais, nas mídias, só os cases de sucesso. É difícil a gente acessar os cases do que deu errado. Mas a taxa de mortalidade das empresas no Brasil é altíssima. A quantidade de decisões erradas para cada decisão certa que a gente toma
também é um número extremamente alto, só que essas histórias a gente não ouve. Então a gente acaba desistindo das coisas de uma maneira muito rápida. Por quê? Porque a hora que não dá certo a primeira, segunda, quinta vez, você fala, acho que não é pra mim, acho que esse não é o caminho certo. E não, acho que essa persistência que eu aprendi ali quando eu era ainda adolescente me ajudou muito a me manter firme, mesmo quando parece que tipo, as coisas não estão na melhor trajetória. Sim, sim. O Thiago Rebelo fala uma frase que é: não faça para dar certo, faça até dar certo. Porque se você não tiver ali uma intencionalidade, uma dedicação e uma disciplina, realmente, dificilmente qualquer coisa vai dar certo na nossa vida, porque nada é tão simples, né? Tem coisas que acontecem ocasionalmente, mas nem essas, porque talvez você tenha feito um pouquinho, até que isso de fato pareça ali uma ocasião, algo que aconteceu repentinamente, mas também não. Talvez seja por todo o seu preparo até lá e as coisas vão acontecer. Foi plantando a sorte ao longo do caminho. Isso, E a sorte, falam que a sorte é a oportunidade com o preparo, né? Não é isso, porque também se bate na tua porta. Se o Nubank, que é uma empresa que você sempre admirou, que você sempre olhava como um benchmark, bate na tua porta e diz assim: Taeli, eu quero te contratar como minha diretora financeira. Mas se você não teve um preparo até ali, você ia deixar passar. E aí não dá para dizer que é sorte, né? Sorte é a oportunidade como você tá ali pronta para assumir aquele lugar. Muito pronta, inclusive, porque olha... Essa mulher aqui é muito pronta. Me fala uma coisa, tanta gente a gente falou, mas assim, tem alguém que você se inspira? Flávia, pergunta difícil essa, porque a gente nem eu sei se eu saber responder. Né? A gente aprende com muitas pessoas que passam pelo nosso caminho. Sim. E com muitas pessoas que não passam, mas que hoje a gente acessa o conteúdo delas de alguma maneira. Mas se eu fosse trazer um nome, e não é aqui, né, não quero criar uma história diferente do que ela é, mas de verdade, assim, acho que de todas as pessoas que passaram no meu caminho, a que mais contribuiu até pela quantidade de tempo juntos que a gente tem é o meu marido. Você conhece ele, eu acho ele maravilhoso. Ele contribuiu muito para a minha essência de ser humano, né? E eu, em algum momento aqui da nossa conversa, comentei que eu não acredito, né, nessa separação entre, né, o ser humano da vida pessoal e da vida profissional. E eu acho que ele ajudou a lapidar ou até a trazer características que não eram naturais minhas e que me ajudaram muito profissionalmente, porque eu fui o ser humano forjado para ser quase um robô, sabe? Porque é o atleta da disciplina, que treina, que faz e acontece, extremamente focada, fosse na época da escola, na época da faculdade, no início da minha vida profissional. E o Jean, que é meu marido, foi a pessoa que começou a trazer doses de gentileza, um olhar mais generoso, um entendimento de que tem que ter um equilíbrio, que muitas vezes você tem que ter uma audição mais aberta para o que estão te falando. Então, 2 orelhas e uma boca só, ouve mais do que fala. Entender que o seu sapato não é o sapato do seu colega, às vezes ele tem ali uma outra realidade. Então isso contribuiu muito para a minha capacidade de ler o ambiente, de entender as pessoas, de tentar me posicionar como uma pessoa do financeiro menos lacradora, porque, gente, o financeiro é péssimo às vezes. A gente julga, entendeu? A gente julga as outras áreas, a gente julga as decisões, porque como a gente tem ali um pouco mais da posse, né, da concepção da estratégia e dos números, a gente acha que a gente sabe mais do que os outros. É uma bobagem isso, né? Então ele foi me ensinando que, poxa, é mais do que isso, né? Como é que você ouve, entende, se coloca no lugar do outro e traz isso também para o seu processo decisório, né? Eu acho que isso me tornou tão melhor, uma pessoa melhor definitivamente. As nossas filhas, elas concordam e, assim, se você pegar quando elas eram criança e agora que elas já estão mais velhas, elas falam, mamãe, muito diferente, né?
E é muito boa essa transformação, mas também me transformou muito profissionalmente. Assim, acho que hoje eu tenho a capacidade de fato, agregar muito mais no negócio por, né, saber ler melhor essas situações. Muito lindo, muito lindo. E é muito real, muito genuíno. Antes da gente começar, eu estava falando o quanto eu admiro vocês como casal. A gente, bom, eu também aqui, né, tenho uma admiração muito enorme pelo meu marido. E eu acho que essa parceria, ela traz ganhos bilaterais, né? E esse apoio. Uma vez você estava me contando que quando você teve a Belinha e ela, né, ainda novinha, você teve a oportunidade de ir para fora. Fala um pouco disso, que eu achei sensacional. Eu acho que é assim, isso é muito parceria, isso é muito admirar e dizer, olha, vai, porque eu confio em você. E você, da mesma maneira, confiar muito nele, porque não foi uma coisa simples que vocês viveram, então queria que você contasse. Eu trabalhei numa companhia aérea americana por alguns anos e uma parte desse período eu trabalhei no headquarter, que é em Atlanta, nos Estados Unidos. E eu tenho 2 filhas, uma é minha enteada, a outra é minha filha biológica, e minha filha biológica ela estava com 5 anos de idade. E eu fui para fora como expatriada durante um tempo, não foi um tempo curto, foi quase 1 ano e meio que eu fiquei fora. E não tinha como eu levar a minha família financeiramente, né? Porque a gente já tinha toda uma estrutura aqui e meu marido também tem a carreira dele. Por sorte, era uma companhia aérea, então me permitiu, né, ficar nesse traslado aí com um pouco mais de facilidade, mas em nenhum momento meu marido titubeou. Pelo contrário, ele falou, vai, aproveita essa oportunidade, que aqui em casa tá tudo certo, né? Aqui em casa tá tudo sob controle, as meninas vão ficar bem, eu vou cuidar delas, quando você estiver aqui com a gente vai ser a maior festa. Mas viva essa experiência porque ela é transformacional, assim. Então, eu tive muito mais dúvidas do que ele, né? Ele, pelo contrário, assim, foi sempre uma pessoa que teve ali como, de fato, um pilar. Sabe quando você constrói uma casa e o importante são os pilares que estão embaixo? Acho que ele é um pilar bem relevante, assim, dessa história. Porque, assim, é difícil como mãe, né? Quando você falou, eu falei, gente, como mãe, você fala assim, poxa, vou confiar de ficar. E, assim, você se sacrificou muito nesse período também, porque apesar de... Era Atlanta, gente, longe, um voo de quantas horas? 9, 10 horas. Então, assim... Então, por isso que esse casal é tão amado, tão querido. E, assim, porque privilegia o que é bom de cada um, né? Vocês aprenderam um com o outro. Então, isso é sensacional. Bom, você já falou da tua maternidade, como, né, você também já teve que equilibrar tudo isso e essas filhas lindas que você tem, e hoje eu acho que não é diferente, você continua segurando ali os pratinhos, né? Como é que é essa relação hoje? Você acha que também é algo que já está mais leve, mais tranquila, mais estabilizada? Essa questão da maternidade versus, né, se é que é versus, mas é o plus vida profissional? Sim, eu acho que hoje em dia já é uma vida, a sensação de vida completa, sabe? Quando as peças estão bem encaixadas. Mas eu fui mãe muito jovem, né, Flávia? Eu fui mãe aos 24 anos. E quando eu engravidei, eu fiquei desesperada, né, gente? Porque não foi planejado, assim, foi aquela bagunça, assim, da vida que vem te atropelando, né? Então, tem os pontos que no início é muito difícil para você continuar a vida profissional como mulher, porque ainda existe um assédio natural da sociedade, do estilo de vida, de você falar, vai cuidar dos seus filhos, né? Ou tem a sua carreira, mas tem a sua carreira de uma maneira mais leve, para você ter tempo, né? Para maternidade, para casa, para família. Mas eu nunca fui essa pessoa, gente. Eu tentei, mas não, trabalho é um pedaço muito grande de mim e eu amo o que eu faço. Então, hoje, quando eu olho assim, tudo que a gente conseguiu construir, acho que, tá bem equilibrado. E 2, eu tenho muito orgulho porque eu tenho 2 filhas mulheres. E mais do que... E aqui não é sobre o homem ou mulher, mas sobre como eu também, sendo uma mulher, sou um exemplo para as meninas, sim, né? Sim. A mais velha tá na faculdade, a mais nova agora tá com 13 anos. Eu sei que, independente do que elas me digam, elas estão olhando para minha figura.
Então, muito do que eu faço é por mim, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, é pela minha família, porque sim, a gente quer construir patrimônio, as pessoas falam um pouco sobre isso hoje em dia, mas também é sobre elas. Porque eu quero que elas olhem para mim ou para qualquer outra mulher e digam assim, eu posso ser o que eu quiser. E o que eu quiser pode ser qualquer coisa. Pode querer vender sanduíche natural na praia ou pode querer ser uma grande empresária ou uma influenciadora, não importa. Mas para mim é importante que elas olhem e elas entendam que não tem um teto, Sim. né? E que elas podem viver a ambição que elas quiserem. Sim. Sendo aquilo que elas são boas para fazer. Eu estava batendo um papo essa semana e tantas vezes a gente quer ser o que a gente não nasceu para ser. E quando a gente força uma barra também, seja pro 8 ou pro 80, então uma mulher que quer ser mãe e que quer ficar nessa função, e ela vai ser muito maravilhosa naquilo, né? Ela é algo, é um dom talvez que até tenha. Tem mulheres que você olha e fala, gente, é um dom da maternidade, né? Assim como tem mulheres que são muito boas e geram muito impacto e valor naquele lugar. Então, isso não é só para mulher ou para homens, mas assim, é sobre a gente estar onde a gente deve estar, onde a gente, né, assim, não queira romper algo que talvez você vai ser medíocre em algum lugar, né? Se você forçar uma barra, seja excelente onde você está. Então, eu acho que é muito sobre isso também, a escolha dos nossos filhos se dá muito nisso, né? Da gente também não projetar neles muitas coisas, até porque cada é um indivíduo, né? As escolhas são individuais e os nossos... Mas ainda também é evolução nessa parte, né? É óbvio, né, gente? Eu tô assim, eu penso na minha filha e aí, bom, eu tenho os meus as minhas coisas pessoais, assim, que eu olho, a gente tem, eu não sei como é que, a Bela é mais você, mais Jean? Eu acho que intelectualmente mais parecida comigo, mas ela tem um jeitinho mais doce como do pai. Ela tem, artista também, gosta, tem uma coisa leve nela, né, dessa coisa criativa e tal. Porque você olha e você vê características, às vezes, que são suas e que você fala, bom, então, legal isso aqui. Aí você também quer algo que seja parecido. Eu quero que ela se torne assim como... Ou às vezes até não, isso aqui eu não quero que ela seja como eu sou, que desespero, ela tem que mudar. Mas, de novo, a gente não tem controle sobre nada e ninguém. Por mais que a gente faça projetos e tal, poxa, as pessoas são responsáveis por si. O que a gente tem que fazer acho que falar, mas mais do que falar é o que você falou, assim, resumindo aqui, né, tá? É o exemplo, é ela olhar pra você como uma mulher e dizer assim, caraca, a minha mãe é muito feliz no que ela faz, ela é muito realizada, ela brilha em todos os sentidos, porque é uma mulher que chega em casa, tá cansada, mas eu tô muito feliz, porque eu tô me divertindo fazendo o que eu tô fazendo lá, entendeu? Por mais que eu imagine que agora a sua rotina não deve estar fácil, mas assim, e eu acho que todo mundo apoia quando vê também o quanto você tá realizada, né? Vamos pro nosso hi-bye? Que assim, senão a gente vai aqui, daqui a pouco já, entendeu? Vamos puxar o vinho. Então, pois é, gente, daqui a pouco o negócio... O nosso hi-bye é um ping-pong estilizado aqui, mas queria te fazer perguntas que pra você, essa primeira, inclusive, eu acho que vai ser difícil. Um livro. Muitos, né? Por isso. Livro, um podcast, a gente pode ver com várias coisas aqui, mas... Olha, eu gosto muito daquele livro Garra, da Ângela, porque é minha essência, né? E garra é um negócio que, gente, como é difícil você ensinar garra para as pessoas, né? Ou as pessoas foram, de alguma maneira, sendo expostas a isso ao longo da vida, ou não foram. Então, esse é um livro que vale a pena ler. Inclusive, a gente faz as filhas lerem, tá? Não é uma conversa fácil em casa, mas eu acho extremamente importante. Sim, muito bom. Uma pessoa, vou mudar, não vou ficar com o meu marido, mas vou ficar com a figura dos meus pais, sim. Assim, quanto que, né, acho que muita gente se inspira nos pais, mas qual foi o tamanho do degrau que as gerações anteriores teve que subir, né? Sim. Os degraus que a gente vai ter que subir são muito mais leves, sim. Gente, do que eles. Sim. Como eles chamam, tá? José Carlos e Noeli. Então, José Carlos e Noeli. Olha, fizeram essa pessoa maravilhosa. Uma frase. Tem uma que eu gosto muito, tenho no meu quarto, inclusive, que é: mire suas metas na lua, porque se errar ainda estará entre as estrelas. Ai, que lindo. Eu acho que coloca, né, um objetivo ali e corre sem parar, gente. Às vezes a gente cansa, mas se a gente não parar,
quando a gente para e dá uma olhadinha para trás, que a gente vê toda a estrada que a gente já percorreu. Sim, né? sim, muito bom. E um sonho? Ver as minhas filhas realizadas quando adultas, assim, com certeza esse é meu maior sonho, assim, e de novo, não importa como é a equação delas, no tempo delas, mas se eu conseguir ver elas como adultas, assim, felizes, plenas, com as escolhas que elas fizeram, minha sensação é que a missão está cumprida. Muito maravilhoso, eu amei, porque assim, me senti assim, me inspirei muito em você, me inspiro muito, olho muito para você como uma mulher de sucesso, uma esposa, uma mãe, assim, uma pessoa doce, disponível, sabe? Cheia de coisas para compartilhar, mas muito generosa no compartilhar, que eu acho que isso que é o mais legal, é você ter essa sua proatividade em dividir, sabe? Essa sua jornada e de uma maneira, assim, muito carinhosa, nunca julgadora, ou eu tô aqui nessa posição e tal, faça isso, faça aquilo. Não, olha, eu tenho aqui o que eu passei, a minha história, então é uma admiração muito grande por você, queria te agradecer muito por ter tido essa oportunidade de te receber aqui hoje. Que generosidade, Flávia, obrigada, assim, uma delícia de conversa, tu sabe quanto que a gente gosta de você, da sua família. Flávia, acho que vocês já conhecem um pouquinho no podcast, é uma pessoa leve, autoastral, gente, tem que ver ela cantando. Eu falo que eu canto nas horas vagas, apenas que são poucas as horas vagas, mas queria ter mais. Mas amo, né? É isso, é sobre a gente fazer o que a gente gosta, né? Você quer deixar uma mensagem para quem te assistiu e quem assistiu esse podcast? Olha, nem sei o que falar. Primeiro, queria de novo agradecer o convite. Segundo, assim, gente, a vida profissional, ela não é simples, ela não é trivial. Tem mais dias que são difíceis do que dias que são bons, mas é sobre continuar fazendo, assim. Se a gente conseguir continuar dando um passinho todos os dias, em algum momento a gente já vai ter percorrido vários quilômetros e aí a gente consegue começar a sentir o efeito do que a gente está construindo profissionalmente. Muito bom. Bom, e para você que ficou até agora aí, que obviamente nem imaginava que você ia aprender tudo isso, se inscreve lá no nosso canal, no YouTube também, lá no Spotify. E eu aqui sempre te espero que no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got to be